Glaucio Farina, nós já falamos aqui, tudo bem? Verdade, boa tarde. Boa tarde. Nós já falamos sobre prótese, mas hoje a gente vai falar sobre como reverter o caimento natural das mamas. Correto, exatamente. Então, quer dizer, não é impressão nossa, vai caindo mesmo. A mama vai caindo. O que nós vamos falar hoje é sobre pexia mamária, que é o levantamento ou lifting mamária, quando a gente levanta a mama que tem a sua queda natural, né? Tá. Então a mama, em determinado tempo, pela substituição da glândula pela gordura, ou depois de uma gestação com a mãe, né? Gestou, depois teve o filhinho, faz a amamentação. Então o que acontece? A mama naturalmente, quando ela desincha, quando ela passa por todo esse processo, ela tem uma queda natural. Tá. E o que a gente faz é a pexia, exatamente. Essas imagens ilustram o que, doutor Glaucio? Essa imagem eu estou tentando mostrar mais ou menos que a pexia é quando você tem a queda do polo superior da mama para a base dela, para a parte inferior. Então você tem essa queda da mama. Aí o que nós fazemos? A pexia mamária, que todo mundo às vezes se confunde, é assim. Você tem dois jeitos de fazer a pexia mamária. Uma cirurgia pura e simples da pexia mamária, que você vai reposicionar a glândula, a gordura e o mamilo, que a gente está mostrando aqui que o mamilo fica mais baixo, depois a gente devolve ele para a posição dele original. Tá. Somente com cirurgia é um resultado. Perfeito. E você pode fazer essa cirurgia e associar a colocação de uma prótese, que seria uma pexia mamária com um levantamento pela prótese da mama. Tá. Então você introduz a prótese numa mama que tem uma certa queda e faz uma pexia mamária também, sem ter a cirurgia. Então você tem um número menor de cicatrizes nessa região mamária. E aí, a escolha de qual procedimento vai ser adotado é uma decisão da paciente com o médico? Da paciente com o médico. Tá. O que a gente tem que saber direitinho? Primeiro, olha, doutor, eu vim aqui porque minha mama caiu. E você quer aumentar a sua mama? Não. Eu quero deixar a mama exatamente do tamanho que ela é, mas eu quero levantar porque o mamilo ficou posicionado errado, ele está olhando para baixo. Normalmente é como ela se manifesta. Eu falo, bom, se você não quer aumentar a sua mama, a custas de cicatrizes eu consigo colocar esse mamilo no lugar e deixar essa mama bem posicionada, deixar um formato muito bonito. Mas você vai ter aquela cicatriz em T invertido na grande maioria das vezes. Ao passo que, se ela quiser um aumento discreto da mama, a gente consegue colocar uma prótese e algumas vezes, só com a prótese, a gente já reverte esse processo e deixa o mamilo no lugar. Ou em algumas outras vezes, exatamente assim, ou em algumas outras vezes, o que acontece? A gente tem que retirar o excesso de pele, mas a cicatriz fica bem menor colocando a prótese mamária. Olha que interessante. Então, com a prótese, a cicatriz é menor. Colocando a prótese, a cicatriz fica menor. E às vezes, com o tempo, ela fica invisível, né, doutor? Sempre ela vai estar lá, mas em alguns casos, algumas pacientes, elas têm uma pele propícia à cicatrização e quase que a gente não percebe a cicatriz, mas ela sempre fica lá, bonitinha. É que médico, né, precisa falar tudo corretamente, mas pra gente, assim, eu já vi amigas minhas que a gente não acha cicatriz. É quase que imperceptível, exatamente. Tá. O cirurgião plástico é bom em esconder cicatriz, viu, Regina? A gente faz assim e esconde bem. E o que é essa imagem que a gente está vendo? O que ela ilustra? Essa imagem é que às vezes a gente coloca a glândula, né, fica anteriorizada à prótese ou a glândula fica posteriorizada. Então a gente coloca a prótese embaixo da musculatura, que é esse o caso, e deixa essa musculatura em cima, nos casos que tem uma queda muito grande. Ou, quando a queda é pequenininha, a gente consegue levantar melhor a mama colocando a prótese embaixo da glândula. Então ela faz uma interação entre a glândula e a prótese. E isso aí levanta a mama sem ter a necessidade de fazer incisões e deixando uma cicatriz pequena. E aí pode ser, como você falou no começo, um pequeno aumento. Um pequeno aumento. Né? Tá. Se a pessoa não quer aumentar nada, a paciente fala, não, eu não quero aumentar de jeito nenhum. Aí a gente reposiciona a glândula. Tá. Existe uma técnica que é bem interessante, que a gente pega a parte do polo superior que caiu, a gente faz um túnelzinho, deixa essa parte da frente da mama separada, tomba ela para trás e monta a mama em cima dessa glândula mamária. Então ela vai funcionar como se ela fosse uma pequena prótese. O resultado é ótimo, Sim, imagino. Também é duradouro
e a pessoa não tem um corpo estranho que é a prótese mamária no corpo. Porque algumas pessoas não querem, né? Não, algumas pessoas não querem esse corpo estranho. Ô doutor, e tem moda, seios grandes, seios pequenos? Se tem, qual é a moda do momento? Olha, realmente existia uma moda. Existia até no começo, até uma coisa interessante, o que eles faziam? Quando logo que surgiu o silicone, eles retiravam toda a glândula mamária e colocavam prótese de silicone. Isso eu estou falando de década de 70, 80. Então, no Rio de Janeiro, o professor Pitangui, falecido mestre, já fazia isso muito. Ele retirava a glândula mamária toda e colocava uma prótese de silicone. Mais ou menos o que fez a Angelina Jolie, né? Sim. Retirou a prótese e colocou uma prótese para não ter perigo de câncer, etc. Então, isso aí já foi, uma época, foi muito utilizado. Hoje em dia, começou-se a utilizar uma mama muito grande, próteses muito grandes. Eu cheguei a colocar próteses de 800 ml. E hoje em dia a gente vê que o pessoal está regredindo um pouco. O pessoal está colocando próteses de 300, uma prótese que ficam bonitos sem dar aquele ar de prótese colocada, de uma prótese muito grande. Essas que a gente tem quanto? Podemos essa mostrar? Aqui, porque fiquei curiosa. Essa prótese aqui é uma prótese de 300 ml. Essa é mais ou menos o 300. Padrão standard. Então 800 seriam? Seriam quase essas três juntas aqui. As três juntas seriam quase 800 ml. Uia! Bastante. Meu Deus do céu! É verdade. Não dá problema nas costas? Sabe que... E tudo isso daqui de um lado. De um lado, bom, na verdade tem o contralateral também. Imagina então, na verdade são 1.600 ml, né? Que eu coloquei, mas tem gente que colocou de 1 litro. Uma loucura. Não dá problema nas costas? Eu acho que... Sabe por que não? Já tem um estudo falando que a pessoa que gosta de ter mama e se apresenta com uma mama grande e gosta disso, ela fica numa posição ereta e muito bonita. A pessoa que tem a mama grande, mas quer esconder as mamas... é verdade. E aí começa a ter o problema nas costas, mas não por causa do tamanho da mama, mas por causa de dobrar a coluna. Tá. Então, essa daqui que é mais usada atualmente? Essa eu uso bastante. De 300 ml é um padrão bem standard. Pessoal, 280, 300, 320. E essas duas, muda o tamanho também ou muda só Na o verdade, essas próteses, assim, eu deixei mais ou menos aqui uma evolução das próteses, né? Essa aqui era a primeira prótese que surgiu, que é aquela da Alcorn, não sei se você lembra desse nome. Era uma prótese lisa, que a gente utilizava muito no começo. Dessa evolução, e vinha nesse formato. Vinha nesse formato, e o que é interessante, tinha uma redinha aqui atrás. Essa redinha, ela fixava na musculatura para que a prótese não migrasse. Mas depois de um tempo a gente via que não precisava mais disso. Então surgiu uma prótese que é a prótese texturizada. Então essa prótese texturizada não tem mais essa redinha, porque a gente via que a prótese sendo colocada, ela não migrava mais, ela ficava no lugar certinho. Interessante ver como evolui, né? Sim. E a diferença dessa para essa? Não tem? Só tamanho? Não, essa prótese ela tem um revestimento em cima que é o poliuretano. Então essa prótese é essa prótese com poliuretano em cima. Algumas pessoas... Mais moderna que essa? É mais moderna que essa, mas a mais moderna de todas é essa aqui, que é a nanotextura. Então, se você passar a mão, você vê que ela é uma prótese bem lisinha, ela tem uma textura muito delicada. E essa textura é uma textura mais rude. Mais áspera. Exato. Então, essa é a mais moderna que a gente está utilizando hoje em dia. Ainda encontro todas essas no mercado ou só essa? Encontra todas. Eu utilizo mais essa aqui, acho que agora tudo está sendo polarizado para se utilizar mais essa. Todos os cirurgiões estão utilizando mais a prótese de nanotexturizada, mas todas são encontradas no mercado ainda. Perfeito. Provavelmente tem diferença de preço, mas aí é uma coisa do paciente com o médico e... Uma diferença muito pequena. Ah, tá. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que o médico remodela a mama com a gordura do próprio seio? Não, isso é mito, né? Mito. O que a gente faz? Existe essa possibilidade, mas só a gordura não daria uma sustentação para a mama. Então, o que a gente procura fazer? Se for uma pexia somente cirúrgica, sem colocação de prótese, a gente vai fazer um reposicionamento de toda a glândula. Então, a glândula é seccionada e reposicionada e o mamilo vai ter que subir. O complexo areolo mamilar, o bico da mama, ele sobe na posição ideal, mas a custas de pontos que vão ser remodelados pela glândula mamária, não pela gordura. Perfeito. É mito ou verdade que as cicatrizes dessa cirurgia são permanentes e visíveis? Cicatriz na cirurgia plástica é uma dogma. Sempre vai existir, é como eu te falei.
O cirurgião plástico, o que ele faz? Esconde a cicatriz bem escondida. Vai fazer uma cirurgia de pálpebra, a gente esconde a cicatriz, onde vai abrir a rima palpebral, então você com o olho aberto não esconde, mas se eu fechar o olhinho você vai ver a cicatriz. Na mama é a mesma coisa. A gente procura colocar uma cicatriz inframamária, em torno da areola, ou então na axila, se for o caso de prótese mamária. A pexia é da mesma forma. Aí, se sobrou pele, aí nós vamos ter que fazer a ressecção e aí a cicatriz fica maior. Tá. É mito ou verdade que a mastopexia também altera o tamanho das mamas? Também não, isso não é verdade, é uma mentira. É mito. O que acontece? A mastopexia somente é o ato de levantar e posicionar a mama, a custas de colocar a glândula no lugar e o bico da mama, o complexo areolo-mamular, no lugar certinho, né? Agora, se você colocar uma prótese nisso, você já tem um aumento da mama, mas daí não é só uma pexia, é uma pexia com prótese mamária. É mito ou verdade que essa cirurgia pode comprometer uma futura amamentação? Isso é uma verdade. Infelizmente, o que acontece? Toda cirurgia mamária, toda mamoplastia pode comprometer um aleitamento materno. Isso é muito, muito verdade. O que acontece? As técnicas mais antigas faziam com que existia uma cicatriz entre a glândula mamária e o bico da mama. Essa cicatriz, então, faria com que a mama produziria leite, mas não teria o canalzinho para colocar esse leite na boquinha do nenê, que é o ducto galactóforo. Então, deixava essa cicatriz e o nenenzinho não conseguia sugar, porque obstruía, né? Claro. Então, o que acontecia? Produzia a mama da gestante ou da mãe, ficava grandona, com leite, mas não conseguia ligar uma coisa a outra. Problemão. Problemão. As técnicas mais antigas faziam muito isso. As técnicas mais modernas, a gente procura preservar esses ductos. Então, a pessoa vai fazer a cirurgia e deixar uma conexão direitinho. Então, o nenenzinho vai poder mamar. Mas, algumas vezes, acontece mesmo usando técnicas modernas. Que foto mais linda essa, bonita, né? É verdade. Foto mais linda, quem escolheu de muito bom gosto, viu? Mais um. É mito ou verdade que a mastopexia associada à colocação de prótese pode retardar o processo de envelhecimento das mamas? Essa é uma verdade assim. Por quê? O que a gente nota? Quando a pessoa fala, olha, minha mama já está envelhecida, o que é esse processo de envelhecimento? Na substituição da glândula pela gordura, tem uma queda, a mama tem uma ptose. Quando você coloca a prótese mamária, essa ptose vai ser muito mais postergada. Então, o que acontece? Você coloca a prótese, você projeta bem o polo superior da mama, o mamilo levanta e a prótese fica naquele lugar, então você não tem essa queda da mama. Essa queda demora muito mais tempo para acontecer. Então, você tem um retardamento do processo de envelhecimento das mamas. Perfeito. Vamos agora para as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta enviada pela Fernanda. Essa cirurgia pode causar alteração na sensibilidade da mama? Interessante essa pergunta. Também é uma verdade. Do mesmo jeito que a gente pode ter uma secção dos ductos e a mãe produzir o leite, o nenenzinho não conseguir sugar o leite, da mesma forma a sensibilidade pode estar alterada. Por quê? Porque pode ter uma secção dos nervinhos, né? Os nervos que dão a sensibilidade. Quando a gente faz a cirurgia, a gente pode seccioná-los. E aí você perde. Normalmente, o que acontece? Existe uma perda da sensibilidade, principalmente nos primeiros dias, que pode ocorrer até o primeiro, até o segundo mês. Às vezes a paciente, olha, eu não estou sentindo muito, teve uma modificação. Fica tranquilo que vai voltar. Esses nervos, eles têm uma reinervação e essa sensibilidade volta na grande maioria das vezes. Perfeito. Eu tive um caso que não voltou. Um só? Um caso. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Sueli. Tenho um cisto na mama direita e já faço acompanhamento médico há 7 anos. Posso fazer a cirurgia para levantamento da mama esquerda? É assim. Ela está acompanhando o cisto na mama direita. Ela tem um cisto na mama direita há 7 anos. Ela quer levantar a mama esquerda. O que eu posso entender disso? Se ela tem um cisto que está sendo acompanhado há 7 anos, tudo indica que seja um cisto benigno, né? Que seja uma lesão, que a característica dela é benigna. Então, o que acontece? O cirurgião não operou, nem fez nada e está acompanhando. Então, sendo benigno e estando tudo documentado certinho, ela fez o exame, talvez até tenha feito uma biópsia com agulha para ver direitinho. Se não é uma lesão com potencialidade maligna, ela pode fazer a cirurgia.
tanto na mama esquerda como na própria mama direita. E muitas vezes a gente faz a cirurgia, mesmo de uma pexia, encontra um nódulozinho ou um cistinho no meio do caminho, a gente retira e envia para exame histopatológico. E às vezes é um achado da cirurgia e não tinha nada. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Camila. Sou alérgica ao silicone e ao látex e gostaria de levantar meus 2 seios, já que ficaram caídos e flácidos após minhas 2 gestações. Há outro tipo de prótese que pode ser usada para dar um perfeito acabamento na mastopexia? Camila, você tem um problema que a alergia ao látex é complicado. Você tem que fechar o centro cirúrgico por um determinado tempo, tirar tudo que tem de látex, inclusive a luva é outra. Aquelas luvas de látex, elas dão uma... Olha, não pode nada. Quem tem uma alergia muito assim exacerbada ao látex, se está numa festa de criança e estoura uma bexiga, a pessoa pode até desmaiar ou ter um edema de glote. E é comum isso, alergia ao látex? É raro, mas existe. E merece atenção. Muita. E às vezes a pessoa não sabe que tem, mas normalmente sabe porque é desde criancinha que desenvolve. Tá. E o caso da Camila, então? No caso da Camila, o que a gente acha? Existe uma possibilidade. Se ela quiser realmente colocar uma prótese, é aquela que eu tinha falado. Essa prótese que é uma prótese de silicone, mas ela tem um revestimento que vai impedir que aconteça. Tá, então o caso da prótese está resolvido. O problema é o centro cirúrgico. O problema é o centro cirúrgico. A prótese ela poderia colocar. Mas o que eu aconselharia? Isso. Camila, se você vai fazer... Dá para fazer uma pexia da mama sem colocação de prótese. Pode ser de poliuretano, pode ser porque dentro da prótese de poliuretano tem o silicone. Então, é um risco. Eu acho melhor. Se for o caso e ela tiver glândula mamária suficiente, a gente fazer o levantamento da mama sem a colocação de prótese. Eu acho que para ela seria uma indicação melhor, mas cabe ao médico que vai examinar a orientação para ela, né? Mas merece uma atenção, então, o caso dela, né? Com certeza. Mais uma pergunta. Nicole, existe uma duração do resultado da mastopexia? Exercícios de alto impacto devem ser evitados por quem passou pela cirurgia? Olha, Nicole, a duração vai depender muito de alguns fatores. Primeiro, genéticos. Se você tem uma mama grande, se você já tem mas a minha família, todo mundo tem uma mama muito caída, todas as mamas caem como... Então, assim, geneticamente você já vai ter uma queda da mama. Se você tem uma substituição da glândula pela gordura precoce, isso vai fazer com que sua mama caia. Então, assim, não dá para prever quanto tempo que vai durar. Mas, normalmente, colocando prótese, tudo existe um período bom. Eu colocaria em torno de 8 a 10 anos que fica um resultado bacana, né? É um período bom mesmo. Agora, quanto aos exercícios, o que eu estou entendendo assim, ela não deve fazer um exercício imediatamente após. Mas depois de 3, 4 meses, ela tem uma mama normal e natural, podendo fazer qualquer tipo de exercício. Vida academia, normal. Ginástica, bicicleta, lutar, né? Hoje em dia é mais ou menos moda fazer MMA, então pode fazer, contanto que use um sutiã adequado e um topzinho para segurar a mão e manter ela no lugar enquanto está fazendo exercício, atividade física. Perfeito. O Dr. Glaucio Farina é cirurgião plástico, o site dele é Glaucio Farina, tudo junto sem nenhuma letra dobrada, glauciofarina.com.br. Muito obrigada, viu? Muito obrigado frio a você, fora? Regina. Está frio lá fora e eu agradeço sempre, é uma honra sempre estar aqui no seu programa. A honra Muito obrigado. é nossa recebê-lo. Elegante. Muito obrigado. Culto, explica tudo. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Viu que elegante ele?